Queridos, eu quero trazer uma reflexão para nós nessa noite. Um texto muitíssimo conhecido, pelo menos no meio religioso, no meio cristão, no meio evangélico, que é João capítulo 3, versículo 16. O texto diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, o tema para essa reflexão é a necessidade de nós crermos no único meio de salvação, a saber, Jesus Cristo. Mas antes de nós entrarmos nesse texto propriamente dito, propriamente citado por mim, nós precisamos fazer uma retrospectiva. Por que Deus amou o mundo? Porque haveria essa necessidade de Deus enviar o seu Filho unigênito. A Bíblia diz que todas as pessoas pecaram e destituídas estão da glória de Deus. Não há um justo e um sequer. Que o pecado entrou no mundo por meio do nosso representante federativo, o nosso representante, natural, Adão e Eva. Lá em Gênesis capítulo 3, mostra que a humanidade antes, no capítulo 1, capítulo 2, antes da queda, era justa, era perfeita, era inocente, era voltado para o bem, era voltado para Deus. Mas no capítulo 3 houve a queda de toda a humanidade, visto que nós estávamos em Adão. Portanto, todos que estão em Adão, ou seja, que viriam sucessivamente posteriormente a ele, já nascia com essa natureza corrompida. Portanto, o homem não peca, não é pecador, melhor dizendo, porque ele peca. Ele peca porque ele já nasce pecador. Quando o mal vai se generalizando, aumentando sobre a face da terra, em Gênesis capítulo 6, o próprio Deus ficou triste de ter feito o homem e disse: Eu não criei o homem para viver na prática do pecado. Porque Deus olhava para o coração do homem e via que havia só maldade e que os seus pensamentos eram continuamente voltados para o mal. Ou seja, quando a geração de Sete e a geração de Caim se uniram e ali a humanidade, aquela sociedade daquela época antediluviana estava inclinada com um propósito só, de desagradar a Deus, de desobedecer a Deus, assim como seus primeiros pais naturais fizeram. Quando Deus salva Noé e os seus 3 filhos, sua esposa e suas 3 noras, ao todo 8 pessoas, no capítulo 9, versículo 19 e versículo 20. O texto diz que Noé deu um sacrifício de árvores puras a Deus. Deus cheirou e aceitou aquele sacrifício de Noé. Aquele sacrifício ali já tipificava o sacrifício de Cristo. E Deus jurou no íntimo do seu coração que nunca mais iria condenar o mundo ou exercer juízo na humanidade com água como ele fez. Porque desde a sua entranha, desde a sua meninice, né? O texto original tem essa ideia, desde que ele nasce, ele já nasce pecador, inclinado para o mal. Na época da dinastia do rei Salomão, filho de Davi, ele, quando constrói o templo, ele faz uma oração a Deus. E na oração que ele faz a Deus, ele diz assim: Senhor, de todas as tribos de Israel que vier aqui, e de todas as nações da face da terra que vier aqui e pedir perdão pelos seus pecados, perdoa os pecados deles, porque não existe um homem que não peque. Então todas as pessoas pecam. Todas as pessoas têm essa natureza inclinada para o mal. Um homem segundo o coração de Deus, como Davi. O texto diz lá no Salmo 51, verso 5, ele diz: Em pecado me concebeu a minha mãe, e iniquidade eu nasci. Ele confessando o seu pecado depois que foi confrontado por Natã, ele pecou terrivelmente, o pecado de adultério, ficando com a mulher de Urias e depois, consequentemente, ele mandou matar Urias.
né, o pecado agora de homicídio. Então todas as pessoas têm essa tendência para o pecado. Quando nós olhamos o próprio Senhor Jesus Cristo em Marcos capítulo 7, versículo 21 ao 23, ele diz que o que contamina o homem não é o que entra no homem, mas é o que sai de dentro do homem. E o que é que sai de dentro do homem? E Jesus está ratificando essa doutrina da depravação total. Ele diz: os maus pensamentos saem de dentro do homem. O roubo, o adultério, o orgulho, a prepotência. Queridos, diante de tudo isso que nós falamos, isso é depravação total. Todos nós temos essa natureza. Efésios capítulo 2 diz que nós já estamos mortos em delitos e pecados. Nós, no sentido, ou seja, não, aqueles que não estão em Cristo, toda a humanidade está morta em seus delitos e pecados, morto moralmente. Os que estão em Cristo se salvam por causa da justiça de Cristo. Mas quem não está em Cristo, a condenação do pecado está sobre essa pessoa. Agora, há esperança para nós? Eu quero falar um pouco do amor de Deus. O texto ao qual nós lemos, de ponto de partida, diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Ou seja, o mundo já está condenado. O mundo já está condenado, mas Deus, sendo rico em misericórdia e seu grande amor, enviou seu Filho. Deus prova o seu amor para conosco. Cristo Jesus morrendo por nós, nós ainda sendo pecadores. O amor de Cristo nos constrange. A ideia do texto original de 2 Coríntios 5,14, que é essa citação que eu disse: o amor de Cristo nos constrange. Ou seja, o amor de Cristo nos atrai para si. Quando Cristo foi para a cruz, ele atraiu as pessoas para si. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Lá em Romanos, capítulo 1, versículos 17 e 18, diz essa afirmação que eu acabei de citar. Em Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, há uma necessidade do homem reconhecer a sua natureza pecaminosa, a sua depravação total. E é através do amor de Deus, que Deus amou o mundo, que o ser humano tem que refletir sobre essa natureza e a necessidade de arrependimento. O Evangelho diz assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos para que chegue o tempo do refrigério, ou seja, de uma experiência, de um novo nascimento, através de Jesus Cristo. A imagem, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que nós fomos criados, depois de Gênesis capítulo 3, foi deturpada, borrada, né? Foi embaçada por causa do pecado. Em Cristo Jesus é possível essa imagem ser restaurada. E por fim, queridos, há uma necessidade de arrependimento profundo. O que é arrependimento? A palavra arrependimento no original é metanoia, ou seja, significa mudança de rota, mudança de pensamento. Você e eu estávamos inclinados ao pecado. A partir do momento que o evangelho chega, Jesus chega, a graça chega, aí você começa a refletir sobre essa vida de pecado que outrora você estava vivendo, ou agora no presente você está vivendo. Então você precisa se arrepender e precisa crer no único meio de salvação, a saber, Jesus Cristo. Ele é o único suficiente, exclusivo, o único meio de salvação, o único mediador entre o homem e Deus e o único ao qual Deus vai dar vida a todos aqueles que nele creem, ainda que você esteja morto moralmente e espiritualmente. Se você crê no Filho de Deus, você tem vida eterna. Agora, aquele que voluntariamente, deliberadamente, conscientemente rejeita esse único meio de salvação, não tem vida eterna. A palavra de Deus nos ensina: se hoje você ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. O ser humano tem esse mecanismo dentro de si de querer abafar, de querer reprimir a voz do Espírito Santo em seu coração através do santo evangelho pregado. Mas se você crê, você verá a glória de Deus. Você entrará no reino de Deus, você entenderá a palavra de Deus, você viverá para Deus. Portanto, queridos, que você possa
arrepender-se de seus pecados e receber o perdão de Deus.